Vou resolver agora essa questão. Somente uma das frases abaixo é sentença fechada. Então, antes de mais nada, vamos lembrar que sentença fechada é um sinônimo de proposição, tá? Então, aqui vamos ver qual dessas sentenças são proposições. Ele está afirmando que é somente uma, e aí no final você vai ter que avaliar se essa afirmação é certo ou errado, tá? Vamos lá, o primeiro item é: por qual sigla é conhecida a Organização das Nações Unidas? Então aqui você deve observar esse sinal de interrogação. Quando tem o sinal de interrogação, assim como o sinal de exclamação, você não precisa nem sequer analisar o restante da sentença. Você já sabe que não é proposição. Então vou colocar aqui, não é proposição. Segundo, o estádio de futebol José Mário Filho é mundialmente conhecido como Maracanã. Então não tem sinal de interrogação, não tem sinal de exclamação, pode ser uma proposição. Agora vamos analisar os detalhes. Quem seria o sujeito aqui? Olha só, o sujeito é tudo isso aqui, ó. O estádio de futebol José Mário Filho. Tudo isso aqui é o sujeito. Então beleza, é um sujeito bem definido. Cumpriu a segunda condição para ser proposição. Tem verbo aqui nessa sentença? Tem, ó, tá aqui, ó. Aqui tem um verbo. E aí o complemento, mundialmente conhecido como Maracanã. Cumpre todos os requisitos para ser uma proposição. Tem como você avaliar se essa sentença aqui é verdadeira ou falsa. No caso, ela é verdadeira. Tá? Então isso aqui de fato é uma proposição. Então vou colocar aqui sim, que é um caso de proposição. C. A quantidade de países membros da OEA é X. Não tem sinal de exclamação nem de interrogação. É uma informação aqui que tem aqui, só que aqui observe que tem esse X. Ó. A presença desse X faz com que isso não seja uma proposição. Eu comentei com você na parte da aula teórica que quando tem o X em sentença matemática, não vai ser proposição, vai ser sentença aberta. Aqui tem um X, mas não é sentença matemática, então vamos esclarecer isso aqui. De fato, quando tem o X em sentença matemática, vai ser uma sentença aberta e não uma proposição. Mas não somente em sentença matemática. Um caso como esse aqui também vai caracterizar a sentença aberta pela presença do X. Por quê? Porque uma das principais características de proposição é que você vai poder julgar o seu valor lógico, vai poder julgar se é verdadeiro ou se é falso. Então sempre que você tiver na dúvida se é uma proposição ou não, você pode apelar para esse recurso. Você pode se perguntar, será que tem como saber se é verdadeiro ou falso? É possível fazer esse julgamento? Se não for possível, devido à estrutura da sentença, é porque não é proposição. E é isso que acontece nesse caso. Porque veja, vamos tentar julgar se essa afirmação aqui é verdadeira ou falsa. Está dizendo que a quantidade de países membros da OEA é X. Não dá para dizer que isso é falso, nem que é verdadeiro. Por quê? Não foi informado o valor de X. Tá? Então essa afirmação aqui, por essa razão, não é uma proposição. Então, de fato, até o momento a gente só tem uma proposição, só o item B. Mas falta analisar o item D. Então, vamos lá, ela diz o seguinte, ó, o primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então está dando uma informação, parece ser uma proposição, vamos analisar. Quem é o sujeito? É o primeiro presidente da República. Verbo, tem? Tem, tá aqui, ó. O verbo ser, tá aqui conjugado, foi. Aí o complemento, o Marechal Deodoro da Fonseca. Certo? Então aqui cumpre todas as condições para ser uma proposição, tem como você julgar se essa afirmação aqui é verdadeira ou falsa, se você souber um pouquinho de história, você vai saber que isso aqui é uma afirmação verdadeira, tá? Mas não importa, mesmo que você não saiba que é verdadeiro, você pela forma que tem a frase, você consegue identificar se é possível dizer
se é verdadeiro ou falso. Aqui é uma coisa bem importante. Mesmo que você não saiba dizer se é verdadeiro ou falso, a forma da frase, a forma da sentença, possibilita que se faça esse julgamento, tá? E aí então vai ser caracterizado como proposição, mesmo que você, por alguma razão, não saiba dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então nesse caso aqui você tem o caso de uma proposição também. Então quantas proposições foram encontradas aqui nessas sentenças? A sentença do item B e também a sentença do item D. Então você tem aqui duas proposições. E o que estava sendo dito aqui é que somente uma das frases abaixo é sentença fechada, que é a mesma coisa que proposição. Então essa afirmação não está correta. Então aqui você marca errado.